Olá, meus queridos colegas, meus queridos futuros professores da Prefeitura de São Paulo. É com muito carinho, com muita alegria que iniciamos hoje aqui a nossa jornada. Jornada esta onde nós vamos estar juntos, claro, juntinhos, para atingirmos esta vitória. E claro, que todo começo a gente tem que, como qualquer aula, iniciar da melhor maneira possível. Por isso que escolhi um lugar bem informal, mas um lugar muito agradável, um lugar que transmita exatamente essa sensação de calma, de paz, de prazer e de alegria. Porque é exatamente assim que nós vamos seguir o nosso caminho. Não tenho a pretensão de tornar as nossas aulas aquela coisa bem formal, sabe? De estúdio, de um lugar onde a gente possa ter muita característica de sala de aula, não. Porque eu quero tornar esse nosso momento um momento de bate-papo, um momento de troca de conhecimento. Porque nós estamos, na verdade, conversando com pessoas de uma mesma área. Então, nós vamos estar aqui deslanchando conteúdos, deslanchando conhecimentos que por muitas vezes a gente não utiliza no dia a dia, ficam adormecidos, ou por muitas vezes nós acabamos utilizando, mas não refletimos muito sobre ele. E é claro que nós passaremos por um processo que vai exigir de nós interpretação. Gente, esta habilidade que precisa ser tão trabalhada com as nossas crianças, que nós precisamos trabalhar tanto durante a formação do indivíduo, por muitas vezes nós, em nossas formações, tivemos aí uma defasagem. E é claro que essa defasagem vai acarretar agora. E talvez em algumas outras situações já vividas, uma preocupação. Por quê? Porque quando a gente sabe interpretar, é muito mais fácil de nós conseguirmos apontar o que se quer, o que se pede e o que se precisa fazer. Mas nem sempre essa habilidade foi tão bem desenvolvida em nós. E agora, num bate-papo, de uma maneira que essa aprendizagem seja muito significativa, nós vamos interpretar, nós vamos conversar sobre, e o meu maior propósito é que isso fique muito bem esclarecido para vocês. Porque além de identificar a resposta certa, nós poderemos ainda passar pela situação de ter que escrever sobre, dissertar sobre. E aí, para isso, nós precisamos ter argumento. Pensando qual o conteúdo, qual seria o plano de nossas aulas, como que nós poderíamos otimizar melhor ainda esse tempo? Eu pensei, e a gente vai poder seguir esta linha, de nós priorizarmos aquilo que a gente tem certeza que vai dar maior ênfase de perguntas na prova. Como assim, Solange? E você tem ideia do que seria? Sim, pensando que por trás de tudo existe a política, existe o governo, existe um propósito, existe uma linha de trabalho. É claro que este concurso vai querer colocar em pauta o que está muito recente de ser trabalhado, de ser colocado em prática na educação, na rotina, nos trabalhos, as normativas, as novas leis, toda esta situação que a gente está vivenciando hoje. Por conta disso, nós vamos priorizar exatamente essa parte. Pensando em Constituição, pensando em LDB, pensando em ECA, são conteúdos que a gente já estudou na faculdade, no magistério, para outros concursos, né? Nós já estudamos isso e acabamos por muitas vezes revisando com maior frequência, diferente de algumas
leis, algumas resoluções, algumas normativas que são muito recentes e que ainda estão aí sendo colocadas, né, dentro das redes, sendo adaptadas e, claro, que serão cobradas. Por conta disso, nesta nossa primeira aula, nós vamos iniciar com a BNCC. E vocês provavelmente receberam por vias aí do WhatsApp, quem acompanha a gente no Instagram, quem acompanha a gente no Facebook, com certeza recebeu vários TikToks, vários vídeos rápidos, onde eu comecei a falar sobre isso, falar sobre este assunto. E com palavras-chave, porque é claro que nossa trajetória ela é curta, mas o conteúdo é imenso. Por isso que nós vamos fazer links, nós vamos fazer assimilações, nós vamos fazer esboços, esquemas, de modo que a gente possa, pelas palavras-chave, retomar conhecimentos maiores, para que a gente possa, lembrando das palavras-chave, nós possamos escrever, dissertar, discutir, refletir sobre o assunto. Por conta disso, às vezes a gente recebe um vídeo bem curtinho e a gente acaba guardando as informações dele. E eu vou ter essa prática muito frequente com todos os conteúdos que a gente vai trabalhar, para que vocês possam estar assistindo sempre esses vídeos, sempre retomando essa aprendizagem, guardando essas palavras-chave que serão muito importantes. Quando eu decidi começar pela BNCC, é porque exatamente neste momento ela será um grande norte para todo o processo educacional. E não apenas nosso, né? Mas de todo o Brasil. Vivemos um período de pandemia, tivemos que nos adaptar a essa situação. E junto com ela, ainda tivemos que ir aí, né? E implantar esta base que a partir de 2020 se tornou obrigatória a todos. Então, é sobre ela que nós vamos falar daqui para frente. Tentarei, né, em 2 aulas, nós discursarmos sobre tudo o que ela diz, porque são mais de 600 páginas, gente. Mas, se nós entendermos o seu objetivo, o que ela vem fazer, como ela será aplicada e o que se espera alcançar com ela, nós já teremos condições de responder qualquer questão relacionada a este conteúdo. Então, nós vamos começar devagar. Não se preocupem que eu mandarei tudo que a gente vai conversar aqui. Eu mandarei o material para vocês, para posteriormente vocês darem uma retomada sobre tudo que a gente falou aqui. Muito interessante que vocês provavelmente já responderam, né, o simulado que eu mandei com algumas questões que fizeram vocês refletirem um pouquinho sobre isso. Mais interessante ainda vai ser se vocês tiverem respondido as questões sem consultar em lugar nenhum, né, tomando por base o conhecimento prévio que vocês têm, porque isso é legal, porque já dá para a gente ter aí, né, um norte de onde nós estamos, né, saber de onde nós partimos. Então, quando a gente for fazer a correção deste simulado, é muito interessante que no decorrer da minha fala, vocês vão tendo aí, né, esses insights e até já autocorrigindo as questões que aparecerem, tá? Então, podemos começar? Espero que vocês tenham aí, né, um copinho com água, aquele caderninho de anotações que não pode faltar. E geralmente eu peço para os meus professores usarem um caderninho pequenininho, né? Deixa eu pegar o meu para vocês verem aqui. Olha, eu tenho um que já me acompanha há muito tempo. Então aqui tem muita coisa escrita que às vezes eu pego ali na fila do
banco, ou na fila do mercado, ou em qualquer lugar que eu tenho que esperar um pouquinho, gente, olha, ele vai lá comigo, me acompanhando, para que eu possa dar aí uma retomada. Então, vocês também já estejam aí com seu caderninho de anotações, para que nós possamos começar. A BNCC é uma base nacional comum curricular. Vamos entender o que é BNCC. Quando se fala de base, a gente tem que fazer a assimilação. Base é o que? É uma estrutura, é o que está ali para sustentar. Então, a base já tem esse propósito, vir sustentar. Quando fala nacionalmente, é que não é apenas para um lugar, para uma rede, para uma escola, para um município, para um estado, é nacional. Então é uma base que o Brasil inteiro terá que utilizar. Quando ele traz a palavra comum, então ele quer dizer, independe de onde você esteja, o que é comum é para todos, tem que ser semelhante para todos. Então, esta base vem já com o objetivo de trabalhar algo comum a todas as pessoas em todo o território nacional. E o que? Uma base nacional comum curricular. Ou seja, ela traz a ideia de que, independente da escola onde você esteja, do município que você esteja, do estado que você esteja, todas as crianças terão a oportunidade de aprender a mesma coisa. É isso aí, uma base nacional comum curricular. Então, independente se está aqui em São Paulo, se está lá no Ceará, a base tem o objetivo de fazer com que, no mínimo, todos os alunos de todo o território nacional aprendam a mesma coisa. E ela veio com uma característica de obrigatoriedade. Então, esta base nacional, este documento, ele não vem com uma característica de escolha. Não, ele é obrigatório. E isso você tem que guardar, que é muito importante e são muito cobrados, né? São muito cobrados aí essa questão e serão mais ainda em concurso. Então, já anota aí. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela é obrigatória. Ponto. Obrigatória. Então, assim, se ela é uma base comum, nacional, comum, curricular, obrigatória, seria apenas escolas públicas? Então, não. São as escolas públicas e privadas da educação básica. Ai, Solange, começou a complicar. Pois é, agora quando eu disse a vocês que nós íamos começar a retomar alguns conteúdos, é exatamente esses links que nós vamos fazer. Vamos abrir um parênteses? Educação básica. Você sabe o que a educação básica abrange? Pensa aí, vou te contar até 3. Pensou? Pois bem, a educação básica é exatamente composta por 3 segmentos: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Sim, educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, a BNCC, ela é uma norma obrigatória às escolas públicas, privadas, da educação básica. Solange, e o ensino superior, ele entra na educação básica? Não, o ensino superior não entra a educação básica. Ah, então a BNCC é uma norma que serve para a educação superior? Não cabe a educação superior. Ela cabe à educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, mas obrigatório. Ai, Solange, então, se é uma base nacional comum curricular que cabe
a educação básica, que é a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, é obrigatório. Ah, então a BNCC é o currículo? Não. Não é. Não é. Como assim, gente? Então, não é. A BNCC, na verdade, ela é uma organização do trabalho com os alunos de cada segmento, com o trabalho dos alunos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, né? E aí nós precisamos entender um pouquinho o que compete, né? Qual o papel de cada área. Vamos retomar? A educação infantil. Você lembra qual é o papel da educação infantil? O papel da educação infantil é de cuidar e educar. Cuidar, né? O cuidar fala sobre o se preocupar. A gente não tem a preocupação com a criança que está com a gente em todos os sentidos? Então, a educação infantil cabe cuidar, se preocupar e educar. O que seria esse educar? Alimentar a mente das crianças. Então, a gente tem que deixar a criança brincar, a criança tem que se interagir para poder desenvolver o aprendizado. E aí, nesse sentido, né, a BNCC vem aqui definir, né, os 6 direitos que a gente precisa de garantir nos 5 campos de experiência, né, que é a forma como a gente vai desenvolver tudo com os nossos alunos. Né? E ela é focada, né, ainda mais, né, no desenvolvimento socioemocional, para que as crianças aprendam a lidar com o mundo fora da escola. E é por conta disso que nós vamos ver mais à frente, né, que a BNCC, ela traz 10 competências gerais, né, que são socioemocionais e são no mínimo do que a gente deve ser trabalhado. Então, só retomando. A educação infantil tem o papel de cuidar e de educar. O cuidar é o se preocupar e o educar é alimentar a mente. Para isso, né, a BNCC vem aí definindo, né, 6 direitos, né, que a gente vai ter que garantir nos 5 campos, né, de experiências aí com essas crianças. Já no ensino fundamental, a BNCC vem organizar as áreas do conhecimento. Lembrando que dentro de cada área, né, existem aí os componentes curriculares, né, que são os conteúdos, né, e dividimos o ensino fundamental em dois ciclos, né, 2 tempos, aí, os anos iniciais, que são do 1º ao 5º, e os anos finais, que são do 5º ao 9º. Além disso, né, a BNCC que vem dizendo que nós vamos trabalhar nos 3 segmentos, na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, ela vem dizendo que nós temos 10 competências que devem ser consolidadas até o final do ensino médio. Porém, inicialmente, a BNCC ela formulou um documento que veio atender educação infantil e ensino fundamental, até porque o ensino médio estava passando por uma reforma, mas em 2018 saiu esse documento para o ensino médio, tá? A gente vai falar sobre isso aí à frente. Então a BNCC, ela quer que se pense no desenvolvimento de habilidades socioemocionais que vão garantir, né, a comunicação dos nossos alunos, ou seja, são habilidades comunicativas, fazendo com que os alunos saibam o que fazer com todo o conhecimento. O documento tem este objetivo: trabalhar estas habilidades comunicativas, fazendo com que os alunos saibam o que fazer com o conhecimento. Por conta disso, a BNCC não é o currículo. Ela normatiza a parte comum do currículo. Todos nós na escola sabemos que temos que trabalhar aí com a questão do currículo. E que o currículo ele é formado por 2 partes. Uma parte comum
e uma parte diversificada. Vamos deslanchar um pouquinho isso. O que é essa parte comum do currículo? É aquela parte onde a BNCC diz que todas as escolas de todo o território nacional vai trabalhar a mesma coisa. E já a parte diversificada do currículo, ela vai abranger as características da rede, do estado, da escola, do contexto, né, em que essa escola está inserida. Vale lembrar, escreve aí, anota aí também, currículo é composto por duas partes, uma parte comum e uma parte diversificada. A BNCC, ela trabalha obrigatoriamente na parte comum, ela vai normatizar a parte comum do currículo, tá? Ela ainda abrange uma enfatização de que a educação integral, e aí vou abrir um outro parênteses aqui, lembra que tem uma diferença muito grande, gente, entre educação integral e educação em tempo integral. Quando a gente fala sobre educação integral, nós estamos falando sobre a formação global do indivíduo. E quando a gente fala em educação em tempo integral, nós estamos falando em ampliação de horário, tá? Não esquece disso não. Então a BNCC, ela enfatiza a educação integral, ela enfatiza aprendizagens essenciais. Esse nome, em qualquer prova, em qualquer questão, quando vocês ouvirem falar sobre aprendizagens essenciais, não precisa nem procurar muito, você já tem que lembrar que se refere a BNCC. Tá? E essas aprendizagens essenciais são as aprendizagens imprescindíveis ao aprendizado do aluno. Então, a BNCC vem com enfatização à educação integral, as aprendizagens essenciais e as competências, com 10 competências gerais que almejam que os alunos consigam desenvolver, no mínimo, até o ensino médio, todas estas habilidades, né, para que eles possam aí tá trabalhando o seu desenvolvimento, a sua formação global, ok? Então, lembrando, vou retomar mais uma vez. A BNCC enfatiza a educação integral, as aprendizagens essenciais e as competências. É importante a gente saber disso, porque sabe aquelas questões, né, que podem vir assim, a BNCC, né, enfatiza o quê? Aí vem alternativa A. Então, vocês precisam saber que são essas três coisas, né, a educação integral, as aprendizagens essenciais e as competências, né? Solange, se a BNCC não é o currículo, calma que eu fiquei meio perdido. Aí você falou que ela não é o currículo, mas ela faz parte, é a parte comum desse currículo. Como assim? Não entendi. Isso, a BNCC, ela norteia a construção da parte comum do currículo. Ela não é o currículo, o próprio currículo, não, ela vem só nortear essa parte comum do currículo. Lembrando que o currículo é composto pelas duas partes, né? A comum e a diversificada. Mas a BNCC, ela só vai interferir na parte comum. A parte diversificada, não. A parte diversificada, ela fica a critério, né? Da rede, do estado, da escola. Enfim, na hora de construirmos, né, o currículo a ser trabalhado, nós usaremos a BNCC para nos nortear a parte comum, porque ela vem trazer exatamente o que nacionalmente será comum para se trabalhar no currículo em todo o território nacional, com todas as crianças da educação infantil ao ensino médio, tá? Ai, Solange, eu fiquei assim, BNCC. Eu lembro que antes tinha PCNs, tinha DCNs, é tudo a mesma coisa. Vamos relembrar? Quem já
ouviu esses termos, já trabalhou com esses termos. Vamos relembrar um pouquinho? Pois é. PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais. Lembram? Lá no final da década de 90, eles vinham exatamente como referenciais para nos auxiliar na elaboração dos currículos. Só tem uma diferença deles para a BNCC. Eles não eram obrigatórios. Eles vinham apenas como referência para nós elaborarmos os currículos, tá? Eles não eram obrigatórios. E eles ainda podem ser utilizados até hoje, né? Não é por conta da BNCC que eles deixaram, né, de ser úteis ou deixaram de existir. Não, a gente pode continuar usando, né, eles como referências para a elaboração dos currículos. Só que eles não são obrigatórios. E a BNCC também não vem, né, passar por cima deles, tirar eles, não. A BNCC, ela é uma normativa que é comum e obrigatória, mas os PCNs, eles são referências que nós podemos utilizar também para elaborar os currículos, mas não de maneira obrigatória, tá? Os DCNs, já as diretrizes curriculares nacionais, né, que também veio aí, né, no final da década de 90, que a gente utilizava bastante, elas já são diretrizes obrigatórias, porque elas norteiam os currículos. Solange, qual a diferença, né, de parâmetros e de diretrizes? Né? Os parâmetros são referências para a gente elaborar os currículos. Já as diretrizes são etapas, modalidades, são regras, princípios, organização, estrutura, né, exatamente, que vão obrigatoriamente nortear esse currículo, ou seja, os DCNs é que dizem, né, a carga horária, como serão organizados os anos, se serão em ciclos, toda a estrutura. Então, os DCNs, eles são obrigatórios, porque a gente tem que ter tudo isso, né? No começo do ano, quando a gente vai montar lá o PP, a gente tem que seguir todas essas diretrizes. Quando a gente vai pensar na funcionalidade da escola, nós temos que seguir todas essas diretrizes. Então, as diretrizes curriculares nacionais, elas continuam, né, existindo, são trabalhadas e são obrigatórias, diferente dos PCNs, que são referências que a gente pode escolher utilizar ou não. A BNCC, desde 2017, ela torna obrigatória, né, e normatiza essa parte comum. Esse documento obrigatório, ele serve como base para a elaboração dos currículos na escola, mas lembrando, só a parte comum, né? Jamais nós podemos dizer, gente, se vocês pegarem uma questão que está escrito lá, BNCC, documento obrigatoriamente, né, currículo, é um documento que é um currículo. BNCC é a mesma coisa que currículo. Gente, já cancela. Esquece, porque não é, né? A BNCC não é o próprio currículo. Ela, a partir de 2017, vem obrigatoriamente normatizando a parte comum do currículo e se torna obrigatória, ou seja, de 2017 até 2020, as escolas tiveram aí um período para se adaptar, né, e aprender como trabalhar, como formular, né, este currículo usando a BNCC. Mas a partir de 2020, todas as escolas já tiveram que implantar a BNCC na construção de seus currículos, né? Volto a lembrar, a base, ela não revogou os parâmetros, tá, gente? Eles continuam sendo utilizados, em especial na elaboração da parte específica dos currículos. Quando a BNCC trabalha a parte comum, na parte específica, nós podemos usar os parâmetros, né? Porque nós vamos trabalhar essa parte de acordo com a rede, com o estado, com a escola, com o contexto, com a necessidade. Então, a base nacional, que não é o currículo, ela normatiza a parte comum que vai compor o currículo, né? E o currículo, em sua parte comum, ele tem que constar as aprendizagens essenciais, conteúdos que serão comuns para todos os alunos no Brasil inteiro. E aí essa parte comum
ela é regida por essa BNCC. Já a parte diversificada, ela fica a critério de repente, utilizarmos sim os PCNs ou a rede, utilizar alguma outra metodologia, algum outro documento que venha atender às suas necessidades, tá? Pode levar em consideração, em especial, o contexto, né, da própria rede da escola, tá? É preciso lembrar que para elaborar o currículo, nós vamos ter que ter essas duas partes, né? A parte comum, que compete, né, à BNCC, e a parte diversificada, que vai ser construída aí a critérios a escolha da rede. Porém, estas duas partes, elas têm que andar harmonizadas, elas não podem caminhar isoladas. Nós temos que construir este currículo, né, harmonizando essas duas partes, tá? De modo que elas formem uma parte, tá? O currículo da escola é o que vai constar, né, a parte comum, a diversificada e que vai ser ensinado a todos os alunos. É o que cria a perspectiva da formação do cidadão. A BNCC, para isso, ela dá ênfase a 10 competências, mas lembrando, tá, gente? Não é porque a BNCC faz parte ela compõe a parte comum do currículo que ela é mais importante do que a parte diversificada. Não. Ambos têm a mesma importância. Só que essa parte comum, ela é obrigatória, ela não é não existe escolha. Eu vou trabalhar, não vou trabalhar, não vai ter que trabalhar. Essa parte comum tem que trabalhar mesmo, tá? E a parte diversificada também será trabalhada, só não vai se tornar secundária, né? Ela só fica a critério, né, da rede, mas as duas partes têm como perspectiva formar o cidadão. Então, isso é o básico, o mínimo que a gente precisa lembrar. BNCC, Base Nacional Comum Curricular, obrigatória, vai abranger educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Não é o currículo da escola, ela vai normatizar a parte comum do currículo da escola para trabalhar os alunos em todo o território nacional, na parte comum. Então, gente, isso é o mínimo que a gente precisa saber, tá bom? A partir disso, vocês já vão ver que tem várias questões que vocês já responderam e agora vocês já podem até bater a resposta, não é? Mas vamos lá. Solange, qual é a resolução, né, que institui aí a BNCC? É uma resolução CNE/CP, né? Então, uma resolução, né, do Conselho Nacional de Educação, né, o Conselho Pleno, número 2 de 2017. Em 2017, né, a resolução ela abrange somente a educação infantil e o ensino fundamental. Lembra que eu falei que nesse período estava tendo aí uma reformulação do ensino médio? Então, a partir de 2018, o ensino médio entrou. Mas, de qualquer maneira, quando ela foi instituída, ela já vinha dizendo que ela iria atender a educação básica, que são exatamente esses 3 segmentos, tá? O anexo que compõe a resolução, essa resolução 2 de 2017, que é a própria BNCC, é aquele documento que eu falei, que tem 600 páginas. Mas o mais importante de você saber, que ele é um documento de caráter normativo. E isso também é ótimo para o concurso pedir para a gente. Vai colocar que o caráter é de diferentes formas, mas você não pode esquecer que ele é de caráter normativo, porque ele é uma norma, norma obrigatória, que define o conjunto orgânico e progressivo das aprendizagens essenciais que serão trabalhadas com todos os alunos. Como assim progressivo? Sim, a BNCC entende que você vai gradativamente, né, ampliando o conhecimento, né, gradativamente você vai avançando. Então, esse é o objetivo também, fazer com que essas aprendizagens essenciais, né, sejam trabalhadas de maneira progressiva nos alunos. Então,
importantíssimo, documento de caráter normativo. E aí tem alguns artigos que nós vamos dar maior ênfase. Como professor, né, gente? Você vê que a gente não fica quieta, né? Mexe pra cá, mexe pra lá. Então, mas ainda mais assim, ó, que aqui a gente começa com um papo bem gostoso, então bora lá. Em seu artigo número 1, né, 2 de 2017, né, a resolução 2 de 2017, ela, em seu artigo 1, ela vem dizendo que as instituições escolares, as redes, têm autonomia para se organizar em suas progressões. Organizações de maneira que serão feitas de acordo com a necessidade. Então a BNCC, ela não vem para limitar a organização de nenhuma rede, não. Desde que não passe ou que não mude os 9 anos, né? Mas ela vem aqui para dizer que, no seu artigo 1, a rede tem autonomia para se organizar. O que importa é que dentro dessa organização sejam aí colocadas, né, tudo o que a BNCC vem instituir como obrigatório e comum a todas as escolas. No seu artigo 2, ela vem aqui definir para a gente que as aprendizagens essenciais, que é o que a BNCC diz que tem que ser trabalhado durante o período de educação infantil até o ensino médio, elas são definidas como conhecimento, habilidades, atitudes e valores. Então, gente, se cair uma questão lá perguntando para vocês o que são habilidades essenciais, nós precisamos lembrar do chave: conhecimento, habilidade, atitude e valores. E a capacidade de mobilizar, articular e integrar tudo isso, né, que vão se expressar em formas de competências. Isso. Então, a gente, qualquer questão que estiver lá falando sobre aprendizagens essenciais, eles podem colocar milhões de coisas, né? As aprendizagens essenciais estão aonde, né? Aqui, ali, acolá. Não, as aprendizagens essenciais fazem parte da BNCC. E são elas que compõem o processo formativo de todos os educandos ao longo de todas as etapas e modalidades do ensino da educação básica. Então, são essas aprendizagens essenciais que vão ser trabalhadas com esse aluno desde a educação infantil até o ensino médio, né? Para quê? Para garantir o direito de pleno desenvolvimento das pessoas, o seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Opa, para, Solange, para. Para, que eu já ouvi isso em algum lugar, em algum dia, em algum momento da minha vida. Sim, você não tá ficando doida não. Você já ouviu isso sim. Sabe aonde? Lá na LDB. Isso, no artigo 2 da LDB, isso são as finalidades da educação. Lembra aquele tríade, né, que era o tríade, o triplé da educação, que era a finalidade de pleno desenvolvimento do educando, preparo para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho. Pois é, a BNCC vem dizendo exatamente que essas habilidades, né, as aprendizagens, as competências que ela vem dizendo que tem que ser trabalhado de forma comum para todos, é exatamente para garantir isso, garantir, né, que haja o desenvolvimento de pessoas, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. O que a LDB diz. Então, vocês percebem que uma não vem transpor a outra, eles vêm ali, ó, somando para chegar aí a um fim comum. Então, as aprendizagens essenciais são, lembra, chave, conhecimento, habilidade, atitude e valores são aquelas importantes para a formação cidadã,
que mobilizada articula e integra tudo isso expressando-se em forma de competências. Fiquem tranquilos que no material que eu vou mandar para vocês, para vocês imprimirem, para vocês lerem, vai estar tudo isso bem esquematizadinho para vocês poderem retomar, tá bom? Então, Solange, eu já entendi, né, que as aprendizagens essenciais é aí o chave, né? Conhecimento, habilidade, atitudes e valores que vão acarretar em competências, né? E o que me esclarece um pouquinho mais o que são essas competências. E olha que bacana, são exatamente o que está escrito no artigo 3, que competência, né, ela é definida como a mobilização dos conhecimentos, né? Como assim a mobilização do conhecimento, né? O que é o conceito e o procedimento do que dessas habilidades, ou seja, as práticas cognitivas, socioemocionais, quais as atitudes que nós vamos ter e quais são os valores para poder resolver qualquer demanda complexa da nossa vida cotidiana, né? Para que a gente possa ter o pleno exercício da cidadania e também estar preparado para o mundo do trabalho. Então, o que são aprendizagens essenciais? São chave: conhecimento, habilidade, atitude e valor. E o que é competência? É saber mobilizar tudo isso, utilizar tudo isso para a sua vida. Olha que bacana, não é demais? Solange, é tudo o que a gente já faz. É exatamente isso. Só que a BNCC vem tornar isso como obrigatório e comum para todo o território nacional. E garantindo assim, né, um ensino mínimo, né, um desenvolver mínimo para todos os alunos, independente deles estarem em diferentes territórios. Isso aqui é muito bacana. Então, um aluno que sai lá do Nordeste, vem aqui para São Paulo, por exemplo, se ele sair de lá do primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, quinto ano, ele tem que chegar aqui, ele vai ter que se adaptar à parte diversificada desse novo estado. Mas a parte comum, independente dele estar lá ou dele estar aqui, tem que ser trabalhada da mesma maneira. Ele tem esse direito de ter acesso, né, às aprendizagens essenciais para gerar aí as competências da mesma maneira como se estivesse lá. Então, isso é muito, gente, muito importante da gente entender. Que o documento não é simplesmente mais um documento que veio para a gente poder trabalhar, para a gente poder estudar, decorar, dificultar. Não, ele tem o propósito de tornar comum para todos, independente do território, para que a criança que, por exemplo, que saia lá de um lugar para o outro, ela chegue na escola e ela não fique perdida. Então, a gente precisa desta organização, porque a BNCC vem exatamente, né, para trabalhar esta nova organização curricular dentro da educação infantil, dentro do ensino fundamental e dentro do ensino médio. E aí, dentro de cada uma dessas áreas, ela vai se organizar de uma maneira. Por exemplo, educação infantil. Na educação infantil temos os direitos de aprendizagem e de desenvolvimento, os campos de experiência e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. A educação infantil nós vamos ter que trabalhar dessa maneira. O ensino fundamental vai ser com as áreas do conhecimento, com as competências curriculares e com as habilidades. Já o ensino médio vai ser a área do conhecimento e habilidade. E aí nós vamos deslanchar um pouquinho de cada uma desses segmentos dentro dessa organização para que a gente possa entender como isso acontece, tá? Direitinho. Então, deste primeiro momento, dessa primeira parte de nossa aula, o que eu desejo que você aprenda é exatamente esses pontos chaves que eu vou colocar aqui agorinha para vocês.